Boa noite a todos, mais uma vez, dando continuidade ao estudo do nosso irmão Mackintosh nos livros do Pentateuco, ou seja, os 5 livros iniciais bíblicos. Senhor Cristo se levantar de sua posição atual e descer ao ar. Foi o finalzinho, né? Em uma palavra, um tipo da Igreja de Deus no mundo. Vamos começar agora no Lembre-se? Vamos lá. Correto. Lembre-se de que isso era um tipo. Um tipo de quê? Um tipo de algo que existe há mais de 18 séculos. Ainda existe e existirá até o momento em que nosso Senhor Jesus Cristo se levantar de sua posição atual e descer ao ar. Em uma palavra, um tipo da Igreja de Deus no mundo. Quão importante reconhecer esse fato. Quão tristemente ele foi perdido de vista. Quão pouco compreendido até agora. E ainda assim, todo cristão é solenemente responsável por conhecê-lo e praticamente confessá-lo. Não há como escapar disso. É verdade que há algo neste mundo, neste exato momento, respondendo ao acampamento no deserto? Sim, verdadeiramente há. Em verdade, a igreja no deserto. Há uma assembleia. Dá para subir um pouquinho? Há uma assembleia passando por este mundo, assim como o Israel literal passou pelo deserto literal. E, além disso, o mundo é, moral e espiritualmente, para aquela igreja, o que o deserto era, literal e praticamente para o Israel de antigamente. Israel não encontrou fontes no deserto, e a igreja de Deus não deveria encontrar fontes no mundo. Se ela o fizer, ela prova ser falsa ao seu Senhor. Israel não era do deserto, mas estava passando por ele. E a igreja de Deus não é do mundo, mas está passando por ele. Só lembrando aí, os irmãos reunidos na mesa do Senhor, se tiver interesse em fazer algum comentário, estejam à vontade. Se isso for completamente aprofundado pelo leitor, mostrará a ele o lugar de completa separação que pertence à Igreja de Deus como um todo e a cada membro individual dela. A Igreja, na visão de Deus sobre ela, é tão completamente marcada deste mundo presente quanto o acampamento de Israel foi marcado no deserto ao redor. Há tão pouco em comum entre a igreja e o mundo, quanto havia entre Israel e a areia do deserto. As atrações mais brilhantes e fascinações fascinantes do mundo são para a igreja de Deus, o que as serpentes e escorpiões e os 10.000 outros perigos do deserto eram para Israel. Tal é a ideia divina da igreja,
E é com essa ideia que estamos agora ocupados. Ai, ai, quão diferente é com aquilo que se chama a igreja. Mas queremos que o leitor se detenha, por enquanto, na coisa verdadeira. Queremos que ele se coloque pela fé, no ponto de vista de Deus, e veja a igreja dali. É somente fazendo isso que ele pode ter algo parecido com uma ideia verdadeira do que a igreja é, ou de sua própria responsabilidade pessoal com relação a ela. Deus tem uma igreja no mundo. Há um corpo agora na terra, habitado por Deus, o Espírito, e unido a Cristo, a cabeça. Esta igreja, este corpo, é composta de todos aqueles que verdadeiramente creem no Filho de Deus e que estão unidos pelo grande fato da presença do Espírito Santo. E seja observado, isso não é uma questão de opinião, uma certa coisa que podemos pregar ou largar à vontade. É um fato divino, é uma grande verdade, quer ouçamos ou não. A igreja é uma coisa existente e nós, se crentes, somos membros dela. Não podemos evitar isso. Não podemos ignorar. Estamos realmente no relacionamento, batizados nele pelo Espírito Santo. É uma coisa tão real e positiva quanto o nascimento de uma criança em uma família. O nascimento ocorreu, o relacionamento é formado e temos apenas que reconhecê-lo e andar no sentido disso, dia a dia. No exato momento em que uma alma nasce de novo, nascida do alto e selada pelo Espírito Santo, ela é incorporada ao corpo de Cristo. Ela não pode mais se ver como um indivíduo solitário, uma pessoa independente, um átomo isolado. Ela é um membro de um corpo, assim como a mão ou o pé são membros do corpo humano. Ele é um membro da Igreja de Deus e não pode, propriamente ou verdadeiramente, ser um membro de qualquer outra coisa. Como o meu braço poderia ser um membro de qualquer outro corpo? E no mesmo princípio, podemos perguntar: como poderia um membro do corpo de Cristo ser um membro de qualquer outro corpo? Que verdade gloriosa é essa a respeito da Igreja de Deus? O antítipo do acampamento no deserto, a congregação no deserto, que é fato a ser governado. Existe algo como a Igreja de Deus em meio a toda a ruína e destruição, a contenda, a discórdia, a confusão e divisão, as seitas e partidos. Esta certamente é uma verdade muito preciosa.
Mas não é apenas a mais preciosa, é também a mais prática e formativa. Somos tão obrigados a reconhecer pela fé esta igreja no mundo, quanto o israelita era obrigado a reconhecer pela visão o acampamento no deserto. Havia um acampamento, uma congregação, e o verdadeiro israelita pertencia a ela. Há uma igreja, um corpo, e o verdadeiro cristão pertence a ela. Só um pensamento, o texto está nos trazendo aí uma questão de consciência, né? Uma boa consciência no Senhor através da palavra, né? Que nos diz o que já somos, para que a gente possa desfrutar do que já somos e andar também de acordo com o que já somos em Cristo Jesus, falando da igreja. Se a gente repara, né, no início do livro de Números, Paulo nos fala, né, tudo que antes foi escrito para os nossos ensinos, né, para o nosso ensino foi escrito. E a gente consegue, através, né, do Espírito Santo, enxergar também essas figuras, né, da qual o texto está trazendo aqui. A gente observa que no princípio do livro de Números, Deus, ele, como Jeová, né, o nosso Senhor Jesus ali se apresentando como Jeová, Deus, dá ordens a Moisés para enumerar, né, os israelitas e formar companhias, né, de exércitos e começa a dar diretrizes, determinar como eles iriam se agrupar e iriam andar, né, tudo certinho, né, quem iria na frente, as companhias que iam na frente, as companhias que iam atrás, o tabernáculo ia no meio, a gente consegue ver tudo isso, né, a organização que Deus dá para poder eles andaram, tudo isso mediante a um comando, né, que estava sendo representado ali pela aquela nuvem, a coluna, né, de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, quando ela andava, eles andavam. Quando ela parava, eles paravam. Então, tinha uma condução divina, né, daqueles israelitas no deserto. E o tabernáculo, né, a tenda da congregação, eles levavam quando a coluna andava e eles iam, quando a coluna parava, eles paravam e todo mundo se agrupava nos lugares onde Deus tinha determinado através de Moisés. O que é que isso nos fala, né? Nos quer dizer que Deus, ele se preocupa com o nosso andar no deserto, né? Eu enxergo assim, e nos dá diretrizes para que a gente ande da forma que ele determinou e assim não se corrompa, não se misture, não se seduza com as coisas do mundo, né? Ali, Paulo vai dizer também, se eu não me engano, em Romanos, se os irmãos lembrarem aí, né, que eles estavam guardados pela lei, né? Pela lei. Ali estavam guardando, estavam fazendo tipo um cinturão separando ele das nações pagãs, né, que representavam o mundo. O mundo. Nós hoje temos o Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e todos nós que cremos nele, por graça e misericórdia, recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo, que é o nosso precursor aqui neste mundo, né? Quando nós estamos andando em espírito, que é o que a palavra pede para que a gente ande, é o estado normal de um crente andar em espírito, né?
a gente não vai ceder às concupiscências da carne. Então, a gente não vai se deixar seduzir com as coisas do mundo e não vai se misturar com as coisas do mundo. Então, o amor de Cristo vai nos constranger, a gente andando em espírito, a andar da forma que o Senhor determinou para que andássemos aqui, separados, né? Nós somos separados, nós somos, a definição de santos, né? Então, tem a santidade absoluta, né, que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, e tem a santidade prática, que é esse andar, né, segundo a vontade de Deus, debaixo do senhorio de Cristo, é andar em espírito, e é a santidade prática. E a gente andando em espírito, nós vamos conseguir nos manter separados do mundo, nos manter santos, né? Até aí, se os irmãos quiserem acrescentar. A gente está lendo segunda e terça, se não me engano, a história da igreja. Interessante que essa semana a gente viu ali o momento do início da época medieval, onde a igreja estava, vamos dizer assim, totalmente inserida no mundo e o mundo inserida nela, a ponto de cargos eclesiásticos, cargos que seriam relativos à igreja, estarem misturados com cargos seculares, né? São relativos a este mundo. Um senhor feudal sendo também um bispo da igreja. E aí, no começo dessa leitura aí, o irmão Neu e o irmão McIntosh traz para a nossa mente, nosso entendimento, que a congregação de Israel ali no deserto, o tabernáculo, e aquela congregação ali, aquele povo ali reunido ali no deserto, é um tipo da igreja. E ele fala que aquela congregação ali andando no deserto, ela não tinha nenhuma outra fonte de alimento, nem de água, nenhuma fonte, vamos dizer assim, de sobrevivência ali no deserto que não fosse a fonte vinda de Deus. Então, se a gente lembrar, né, tinha o maná, que foi dado ao povo para comer ali naquela caminhada do deserto. O maná vinha toda manhã, e eles podiam comer maná, que é o pão de Deus, né, que descia ali do céu. A gente já, quando eles necessitavam de água, a gente viu que a água foi tirada da rocha, pelo menos em dois acontecimentos, em dois momentos. A gente sempre tem que lembrar que a rocha é Cristo, né? Então, aquele povo ali caminhando no deserto, eles foram preservados também, né, dos seus inimigos, foram livrados dos seus inimigos. Eles foram também guiados, porque tinha uma nuvem durante o dia que os guiava, e durante a noite era uma coluna de fogo também que os guiava durante toda aquela caminhada no deserto. Então, o povo ali, aquela congregação ali reunida, não necessitava de nada do mundo, mesmo porque se eles fossem procurar alguma coisa ali no mundo, eles estavam, na verdade, no deserto, né? Então, tudo que eles obtiveram, aquela congregação obteve, veio de Deus, veio do Senhor Jesus, né? Então, como um tipo aí, quando se fala um tipo, como uma representação daquilo que é, vamos dizer assim, mais elevado, a congregação ali do deserto nos ensina, como o irmão Alexandre falou, que tem lá em Romano, né? Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós temos esse conhecimento e esse escrito aí falando dessa congregação de Israel, que é o povo de Deus aqui na terra, né, literalmente, e a congregação ali e a reunião dela no deserto poderia ser vista por todos, é uma coisa visível. Os povos até tremiam quando viam, né, toda aquela congregação caminhando no deserto. Alguns povos
ficavam com medo e queriam até atacar para se precaver, né, para destruir o povo de Deus, mas o Senhor guardava. Mas, como ele falou aí mesmo, qualquer israelita que visse aquela congregação saberia que ali era o local, né, onde ele devia estar congregado, onde ele devia estar junto. Né? E se vocês fizessem uma viagem, depois voltassem, ele veria lá o povo de Deus, a congregação de Israel reunida, ele saberia que ali era o local de onde ele deveria também estar reunido. Então, tudo isso é um tipo, figura, que nos dá um ensino também para nós hoje da igreja. Então, a igreja hoje, essa assembleia, assim como existia a Assembleia de Israel, lá, a Congregação de Israel, hoje existe a Assembleia de Deus, não a denominação, mas a Assembleia de Deus, a Igreja de Deus, que é também uma congregação em que faz parte aqueles que são membros do corpo de Cristo aqui. Então, era para ser, vamos dizer assim, uma assembleia, um povo de Deus reunido, todos reunidos em uma só congregação, assim como era o povo de Israel ali no deserto. Era uma congregação. Não era várias congregações, né? Vários povos, apesar de ter as tribos ali, mas em termos de nação e de povo, era um povo só. Então, a mesma coisa deveria ser aqui, deveria ser com a igreja. Ainda mais que, quando se fala do povo de Israel, se fala de coisas terrenas, né? Coisas daqui da terra. Mas quando se fala da igreja, estamos falando de coisas celestiais, coisas mais elevadas, ensinamentos mais elevados, bênçãos mais elevadas, vamos dizer assim, revelações mais elevadas foram dadas a nós. Então, era para todo cristão saber onde é que esse povo está reunido, onde está congregado, porque se ele creu no Senhor Jesus, ele se torna um membro do corpo de Cristo. Então, como um membro desse corpo, ele deve, então, querer estar congregado, como um corpo, com os outros membros deste corpo. Então, o autor coloca tudo isso e nos remete a hoje, né, e como um princípio de ensino para nós, para a igreja. Vale lembrar que o tempo todo ele está falando de igreja, de assembleia, do povo de Israel e da igreja hoje, e fala dessa fonte de alimentação, que deve ser o Senhor, porque no deserto, ou seja, neste mundo, o deserto representa o mundo. A igreja, essa congregação de Deus, essa igreja de Deus, o povo de Deus, no mundo, ou neste deserto, não vai encontrar fonte de alimentação nenhuma, que foi uma das ruínas, uma das causas da ruína da igreja, durante a sua história, como a gente está vendo lá no livro A História da Igreja, uma das ruínas foi exatamente a igreja ter ido buscar no mundo uma fonte de alimentação para ela, uma fonte de suprimento, uma fonte de ajuda. Ora, como a igreja poderia ter buscado essas coisas no deserto, que é o mundo, né? Então, a palavra de Deus já nos ensina aí, por esse exemplo aí do povo de Israel, que não é no deserto e no mundo que a igreja encontraria alguma fonte de alimento ou fonte de ajuda para a sua caminhada aqui neste deserto. Mas a igreja fez isso, né? A igreja fez isso. E, por último, eu queria acrescentar, então, que o tempo todo o autor está falando aí de igreja, assembleia, congregação, apesar de às vezes falar do membro, né, do corpo de Cristo e tal, mas ele está falando sempre daquilo que é coletivo. Então, não está falando do que é individual. Claro que o que antes foi escrito, e todo esse processo que ocorreu com o povo de Israel, com vários santos de Deus, e os escritos de Deus, tudo isso vale para nós individualmente. Né? Individualmente. Mas ele está falando aí do que é para nós como igreja, como povo de Deus, como coletivamente estando nós reunidos. Então, tem um princípio, vale de ensino para nós, vale para a nossa caminhada individual, mas não é, vamos dizer assim,
um encaixe perfeito, porque quando se a gente pensa na nossa caminhada individual como cristão, a gente vai perceber que nós não podemos ter uma separação do mundo como a igreja deve ter, né? A própria palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus disse que ia nos deixar aqui no mundo, que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Então, individualmente, o cristão é deixado aqui no mundo. E ele vai ter relações com as coisas deste mundo, trabalho, família, estudo, amizades, amigos, né? Vai ter amigos e tudo mais. E aí a gente lembra, mas a gente vai fazer amizade com as pessoas do mundo, ou se não tiver amigos, se nós não tivermos amigos com pessoas do mundo, amizade com pessoas do mundo, como a gente vai pregar o evangelho? Como a gente vai falar do amor de Cristo? Como essas pessoas vão poder ouvir e crer no Senhor Jesus? Não é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, né? Quando ele diz que a gente não deve, né, seguir as coisas pecaminosas deste mundo, mas que nós não deveríamos nos separar, vamos dizer assim, do mundo, porque se fosse assim, a gente era convertido, nós nos convertíamos e o Senhor imediatamente nos tirava aqui deste mundo e nos levaria para o céu, porque nós somos celestiais. Mas por que ele nos deixa ainda aqui? Nos deixa porque cada cristão individualmente, o Senhor deixa aqui no mundo como uma testemunha, um testemunho, e podendo assim ser também um instrumento na mão dele para levar esse evangelho. Então, quando se fala dessa caminhada individual, né, não existe essa separação completa das coisas do mundo. Existe no sentido da separação do mal e da iniquidade, né, do pecado. Mas, nas coisas que nós temos aí no mundo, muitas vezes, que nós estamos aqui nesse mundo e nos relacionamos, não existe isso, né? A gente trabalha, a gente tem família, a gente casa, a gente tem filhos, a gente estuda, a gente tem amigos, a gente sai, se relaciona com outros familiares nossos que não são cristãos, né? Ou que estão em outros grupos religiosos e tudo mais. E tudo isso, né, tem um fim. Mas quando nós falamos de igreja, nós estando reunidos como assembleia, aí nós temos separação. Né? Aí nós temos separação. Eu não tenho comunhão com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Infelizmente, eu não tenho comunhão com eles com relação à caminhada cristã, nesse sentido de assembleia. Deu uma travada aqui. Continuando. Então, eu não tenho uma comunhão com infelizmente, com minha família ali, que ainda está nas denominações, nesse sentido de assembleia, de igreja, de congregar, né, como um povo de Deus para a adoração, para o louvor, para a caminhada aqui nesse deserto, apartado deste mundo. Eu não tenho essa comunhão com eles. E não tenho com vários cristãos e nem com outros ditas igrejas por aí, instituições religiosas. Aí, nesse sentido, como igreja, como caminhada de fé, como assembleia, como igreja, como membro do corpo de Cristo, sendo testemunho, sendo representado aqui neste mundo através da igreja, e desse caminhar como igreja, então eu não tenho comunhão, né? Eu tenho que estar apartado das coisas, né, que não são de acordo com a palavra de Deus. E, né, como igreja, nós, como assembleia, nós não vamos buscar neste mundo a fonte de alimento para a assembleia, a fonte de ajuda para a nossa caminhada como assembleia, como povo de Deus. Nós todos, coletivamente, reunidos. Não. E aí, para terminar, a última frase que ele colocou aí, antes do irmão terminar o capítulo aí, acho que até subindo aí.
Aí, ele fala assim, como poderia um membro do corpo de Cristo ser um membro de qualquer outro corpo? Então, a gente tem que pensar, irmãos, ó, porque muitos cristãos pensam assim, não, eu creio no Senhor Jesus, eu vou caminhar, vou ficar em casa, né, vou ler minha palavra, né, vou manter a minha fé e tudo mais. Mas não, a gente não pode pensar assim. Nós fomos salvos, e como salvos em Cristo Jesus, somos agora membros do corpo de Cristo, e este corpo é representado aqui na Terra pela Assembleia, a Igreja de Deus reunida. Então, como poderia um membro do corpo de Cristo ser um membro de qualquer outro corpo? Mas por que ele está falando assim, de qualquer outro corpo? E hoje é muito real isso para nós. É porque hoje a gente tem, né, na nossa atualidade, várias reuniões, né, de cristãos, vários grupos cristãos, várias denominações e várias, assim chamadas, igrejas. Né? Várias chamadas, assim, igrejas. E a pergunta é, que nós deveríamos estar nos preocupando, se nós queremos andar e olhar e ver, não, ali está o povo de Deus reunido. Como o israelita podia olhar no deserto você não vê nada, não vê oásis, não vê nada, é só areia e sol e calor, mas eles poderiam ver lá no deserto um povo reunido e adorando a Deus. Existiam outros povos, outras nações, mas ele sabia distinguir, né, quem era o povo de Israel, porque pelas suas características que eles seguiam, né, da adoração a Deus, o tabernáculo, né, e todas as leis e os costumes que Deus deu a ele para eles seguirem. Então, o israelita que via de longe, ele podia olhar e saber, distinguir das outras nações quem era o povo dele. Assim, nós deveríamos hoje também, como cristão, crendo no Senhor Jesus Cristo, saber olhar no meio de tantos grupos unidos, saber olhar e distinguir qual é o grupo, aquela assembleia que realmente está reunida, né, somente ao nome do Senhor Jesus. Por que eu estou falando assim? A assembleia realmente reunida somente ao nome do Senhor Jesus. Porque é a assembleia que vai estar representando esse sentido de que há um corpo, e que o Senhor Jesus é a cabeça, e que há um corpo. Então, todo cristão devia poder olhar e saber distinguir isso. Isso é o importante, né? Todos nós temos feito essa distinção, temos olhado e visto e sabido, né, distinguir onde está realmente hoje o povo de Deus reunido como uma Assembleia de Deus e assim dando esse testemunho de um só corpo de Cristo aqui nessa terra. Então, essas são algumas coisas que a gente tem que pensar, né? E refletir sobre esse assunto é muito importante. Bastante pertinente o posicionamento dos dois irmãos, tanto do Alexandre quanto do Wesley. E eu digo interessante pelo seguinte, nessa passagem que o irmão Wesley falou sobre a preocupação e a diferença entre membros de uma congregação ou outra denominação e qual efetivamente aquela que pode estar caminhando em espírito e em verdade. Eu me lembro de uma passagem lá no livro do irmão Bruce Anstey, né? Quando ele falava sobre o crescimento, né, da nossa igreja. E tinha um ponto lá que ele disse sobre a palavra de Deus, que a classe de pessoas que mais estava crescendo em números nos últimos dias era justamente a de homens maus e enganadores, e dos muitos que irão segui-los. Está em 2 Timóteo 3,13 e 2 Pedro 2,2. Então, essa circunstância
da diferença e o reconhecimento, isso para os dias atuais, inclusive os próximos futuros, até a vinda do Senhor Jesus, como aqui ele mesmo explicou, há uma tendência de crescimento, mas nós devemos ter o cuidado de como identificar uma classe e outra por conta das circunstâncias desses membros. Lá eles podem dizer, nós somos membros aqui dessa igreja. Tudo bem, ele é membro de uma denominação tal, mas as circunstâncias da cabeça verdadeira que está ali e de como deve ser reunido os integrantes, os servos, os membros, né, do Senhor, tem escrito na Bíblia. E eles não vêm cumprindo isso. É isso que é uma coisa que eles não querem entender. E fechando a explicação com o ponto do irmão Alexandre, outrora havia sim, sempre uma preocupação de Deus, né, com relação ao seu povo, as pessoas que ele estava ali protegendo, seja de dia, seja de noite. E quando se fala em igreja, quando se fala na graça, já com Cristo Jesus, é sempre interessante que essa lembrança, no caso de Deus em outrora, a gente coloca hoje como Pai, né? Ela está nos dando assim um pleno conforto para quem de fato crê. Essa é uma circunstância sine qua non. Você crê? Ótimo. Então, você está efetivamente dentro do exercício da graça, dentro do exercício onde veio a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira verdade que é Cristo Jesus, né? Muito, muito interessante. Se não tiver mais algum comentário, eu vou dar continuidade aqui ao texto. Vou dar um tempinho rápido. Não, tem que baixar um pouco mais. Baixa um pouquinho só para eu enxergar o. Aí. Mas como esse corpo é organizado? Pelo Espírito Santo, como está escrito. Por um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Está lá previsto em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Como ele é mantido? Por sua cabeça viva, através do Espírito e pela palavra, como está escrito. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e cuida, como também o Senhor a igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 29. Isso não é suficiente? O Senhor Cristo não é suficiente? O Espírito Santo não é suficiente? Queremos algo mais do que as variadas virtudes que estão alojadas no nome de Jesus? Os dons do Espírito Eterno não são suficientes para o crescimento e manutenção da Igreja de Deus? O fato da presença divina na igreja não assegura tudo o que a igreja pode precisar? Não é suficiente para a exigência de cada hora? A fé diz, e diz isso com ênfase e decisão. Sim, a descrença, a razão humana diz, não. Queremos muitas coisas também. Qual é a nossa breve resposta? Simplesmente isto: se Deus não for suficiente, não sabemos para onde nos voltar. Se o nome de Jesus não for. Dá para subir aí? Se o nome de Jesus
não for suficiente, não sabemos o que fazer. Se o Espírito Santo não puder suprir todas as nossas necessidades na comunhão, o ministério e na adoração, não sabemos o que dizer. Pode-se, no entanto, dizer que as coisas não são como eram nos tempos apostólicos. A igreja professa falhou. Os dons pentecostais cessaram. Os dias de glória do primeiro amor da igreja passaram. E, portanto, devemos adotar os melhores meios em nosso poder para a organização e manutenção de nossas igrejas. A tudo isso respondemos: Deus não falhou. Cristo, o cabeça da igreja, não falhou. O Espírito Santo não falhou. Nem um jota ou tio da palavra de Deus falhou. Este é o verdadeiro fundamento da fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele disse: Eis que estou convosco. Por quanto tempo? Durante os dias do primeiro amor? Durante os tempos apostólicos? Enquanto a igreja continuar fiel? Não. Eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28. Assim, também, em um momento anterior, quando, pela primeira vez em todo o cânon das Escrituras, a igreja, propriamente dita, é nomeada, temos aquelas palavras memoráveis. Sobre esta pedra, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Dá para subir? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Dá para subir um pouquinho mais? Algum dos irmãos quer fazer algum comentário nesse ponto aí? Nós vamos chegar daqui a pouco às 9 horas. É um interessante ponto. Irmão, já são 9h03. Vejo que, seguindo a orientação dos irmãos, e aos poucos nós vamos lendo, né? Então, São 9h03 já, viu, Nilton? A gente pode... ok. É bom anotar aí o ponto que a gente parou, né? Certo. Onde vai começar. Pronto, é página 8 aqui. Deixa eu voltar lá para a tela do livro, rapidinho. Pronto, já tirei o print aqui. Ok, irmãos? Graças ao Senhor, mais essa leitura. Vou estar tirando a gravação. Wesley, você pode agradecer, irmão?